Fala pessoal da internet, tudo beleza com vocês? Eu sou o Lucas Soares e sejam todos bem-vindos ao canal Instruídos na Verdade. Bom, este é o primeiro vídeo de um estudo bíblico que eu estou trazendo aqui para o canal Instruídos na Verdade. E esse estudo bíblico tem como o tema o livro do Apocalipse. Se você, assim como eu, gosta, tem curiosidade de conhecer o livro do Apocalipse mais a fundo, eu convido vocês, desde já, acompanhem esse estudo bíblico aqui no canal Instruídos na Verdade. Se você não é inscrito, se inscreva, ative as notificações para receber todos os vídeos. Bom, antes de mais nada, eu quero avisar que esse vídeo, esse primeiro vídeo, ele não vai entrar na leitura do livro do Apocalipse. A leitura a gente vai começar a partir do próximo vídeo. Nesse vídeo eu quero trazer algumas informações para que quando a gente começar a ler o livro do Apocalipse, a gente possa já estar informado acerca de algumas coisas importantes para que a gente possa entender a mensagem do livro do Apocalipse. Certo? Então, vamos lá, sem muita demora. Bom, primeiro de tudo, a palavra Apocalipse. A gente costuma associar a palavra Apocalipse sempre a destruição, ira, certo? Bom, mas o que de fato significa a palavra Apocalipse? Bom, a palavra Apocalipse ela vem do grego e significa desvelar, descobrir. Significa levantar a cortina a fim de que todos possam igualmente ver o que é descoberto. Eu falei a palavra igualmente, assim, um pouco mais devagar, para que você possa entender que a mensagem do livro do Apocalipse, ela é a mesma a todas as pessoas, certo? Apesar de a gente ter uma centena de interpretações acerca do livro do Apocalipse, a mensagem do livro ela é a mesma para todos, certo? Da mesma maneira que eu leio e eu entendo cada passagem do livro, é a mesma forma que você lê, que os seus amigos leem e entendem, certo? Que o pastor precisa ensinar ou ensina, certo? É da mesma forma. Não muda para ninguém, certo? Bom, o Apocalipse ele não é um livro de terror. Como assim? Tem gente que tem medo do livro de Apocalipse. Eu já vi até pessoas falarem que o livro do Apocalipse não é um livro para se pregar. Bom, vamos à seguinte questão. João, ele recebeu de Jesus Cristo a ordem para escrever o livro do Apocalipse, certo? Esse livro, ele foi direcionado a quem? A igreja, certo? Todas as 7 igrejas da Ásia. E por que esse livro foi direcionado, escrito e foi ordenado a João que enviasse esse livro para essas 7 igrejas? Para que a igreja fosse instruída acerca das coisas que vão acontecer, certo? Então, o livro do Apocalipse, ele é um livro que ele deve ser lido tanto dentro da igreja quanto fora da igreja. Ele é um livro que ele deve ser estudado. Ele é um livro que deve ser pregado, certo? Porque ele é um livro de extrema importância. Realmente a gente tem visto que a igreja não tem mais dado prioridade a esse tipo de assunto, certo? A volta de Jesus Cristo, o arrebatamento da igreja. Mas a gente não está aqui para jogar pedra, apontar, não, nada disso, certo? A gente está aqui para manter isso vivo, certo? Que Jesus Cristo está voltando, certo? Que a sua igreja
vai ser arrebatada, certo? Então é disso que a gente tem que falar, é disso que a gente precisa falar. Foi por isso que João foi ordenado a escrever o livro e enviá-lo às igrejas, para que elas pregassem sobre isso, pregassem sobre o arrebatamento, pregassem sobre a segunda vinda de Jesus Cristo, certo? Então, independente se as pessoas não estão mais dando prioridade para esse tipo de assunto, a gente precisa falar sobre ele, certo? Não importa se seja aqui na internet, se seja na igreja, num culto ao ar livre, num congresso, não importa. O que importa é que esse assunto precisa ser falado, certo? O arrebatamento da igreja, ele precisa ser dito. A volta de Jesus Cristo, a segunda volta de Jesus Cristo, ela precisa ser pregada. O evangelho de Jesus Cristo, ele precisa ser pregado. Não importa. Deve ter medo do livro de Apocalipse. Como eu falei, muita gente tem medo, né? Você não precisa ter medo do livro de Apocalipse. O cristão, ele precisa ler o livro, certo? Como eu disse, o livro ele foi escrito e enviado à igreja, certo? Para que a igreja soubesse de todas as coisas que vão acontecer. O cristão deve guardar as palavras, né, do livro, certo? Há uma bênção para lá no versículo 3, capítulo 1, versículo 3 de Apocalipse, né? Bem-aventurado aquele que lê e ouve e guarda as palavras desse livro, né? As palavras do livro dessa profecia. Ele é muito feliz, certo? Se ele ler, guardar a palavra do livro dessa profecia. O cristão deve pregar, como eu falei, a gente precisa pregar sobre esse livro. Tem gente que diz que o Apocalipse não é um livro que pode ser pregado. Não. Eu já te digo o contrário. O livro do Apocalipse, ele é um livro que precisa ser pregado. Certo? Ele é um livro que foi enviado para a igreja. Olha para você ver o tanto que é interessante. Envia para as igrejas. Certo? Ou seja, por onde é que começa a evangelização das pessoas? É pela igreja, certo? Porque a igreja, ela recebe de Deus e por meio, né, da igreja é que as pessoas vão receber a mensagem de Deus, certo? Então, a igreja precisa pregar sobre o livro do Apocalipse. Não é um livro de mistérios, não. Como eu já falei, expliquei o significado da palavra do Apocalipse, certo? E logo de cara, no versículo 1, certo, do capítulo 1, a gente já tem a palavra revelação. Não há nada de misterioso no livro do Apocalipse. Uma coisa que a gente tem que entender, isso em toda a Bíblia Sagrada, é o seguinte, que se Deus disse, certo, lógico, ele vai dar o significado. Se Deus não disse, não adianta a gente tentar forçar a interpretação, fazer qualquer tipo de especulação. Deuteronômio 29, 29, certo? O que Deus revelou pertence a nós e a nossos filhos, certo? Para que cumpramos todas as palavras dessa lei. E o que Deus não revelou pertence a Ele. Simples assim, certo? Então, se a gente obedecer essa regra, a interpretação da Bíblia, ela fica fácil, certo? Ela vai ficar um livro simples de ser entendido. Então, se a gente obedecer essa regra, certo? O livro de Apocalipse, ele vai ficar um livro simples de ser entendido, certo? O autor, João, certo? Data, eu fiz uma pesquisa e é aceito que esse livro foi escrito no ano de 96 depois de Cristo. Lugar, Ilha de Patmos, Apocalipse, capítulo 1, versículo 9. Vamos abrir aqui na Bíblia e conferir. Eu, João,
vosso irmão e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Certo? O local, ilha de Patmos, Apocalipse capítulo 1, versículo 9. É um livro que contém, é o livro de número 66 e último, livro da Bíblia Sagrada. Contém 22 capítulos. Então a gente tem bem uma quantidade, bem boa aí de capítulos para a gente examinar e aprender. Bom, agora eu vou explicar para você, que está me assistindo aí, algo que vai facilitar e muito a sua compreensão do livro do Apocalipse. É por isso que eu falei, antes da gente entrar de fato no livro do Apocalipse, a gente precisa entender algumas coisas, certo? Bom, Apocalipse 1:19. Quem está com a Bíblia aí, abre a sua Bíblia aí, ou acessa a sua Bíblia aí no seu celular. Certo? Se ela está na estante lá, pega ela lá, certo? Limpa a poeira dela, pega ela aí. Bom, Apocalipse 1:19. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Apocalipse 1:19 é a chave para a interpretação do livro. O livro é bastante curioso isso. O livro do Apocalipse, ele é perfeitamente dividido em 3 partes. Que são elas? As coisas que João viu, as coisas que são e as coisas que hão de acontecer depois destas. Ou seja, as coisas que hão acontecer depois das coisas que são. É interessante. Por quê? As coisas que João viu, que é Apocalipse do capítulo 1, o versículo 12 ao versículo 20. O que João viu? João viu Cristo no meio dos castiçais, certo? Ele foi ordenado a escreve aquilo que viste, ou seja, Jesus Cristo no meio dos castiçais. O que eram esses castiçais? Bom, é dado a revelar aqui em Apocalipse capítulo 1, versículo 20, quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na mão direita e aos 7 candeeiros de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Tá vendo aí? Era um mistério, já é revelado o que é. Então o que João viu? João viu Jesus no meio dos 7 castiçais de ouro, certo? As coisas que são, que vai de Apocalipse capítulo 2, versículo 1, a Apocalipse capítulo 3, versículo 22. Ou seja, as cartas às igrejas da Ásia, a quem todo o livro é dirigido. Conforme está em Apocalipse capítulo 1, versículo 11, que diz assim: o que vês, escreve em um livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Entendeu? Então, todo o livro, certo, é escrito e direcionado às igrejas. Bom, a gente falou até agora as coisas que João viu, que eram Jesus Cristo no meio dos candeeiros, certo? No meio dos castiçais de ouro. As coisas que são as igrejas, certo? Agora, do capítulo 2, o versículo 1, até o capítulo 3, versículo 22, João
passa agora a falar acerca das igrejas, certo? Mais à frente, quando a gente entrar na carta das igrejas, eu vou explicar um pouquinho de como as pessoas interpretaram essas cartas ao longo do tempo, certo? Bom, mas o certo é que essas igrejas, elas, né, desde o tempo de João até hoje, certo? Todas essas cartas, melhor dizendo, que fala sobre essas igrejas, elas falam desde as igrejas, essas 7 igrejas no tempo de João, até as igrejas dos dias de hoje, certo? Essas cartas, elas precisam ser lidas nas igrejas, certo? E elas servem tanto para instruir a igreja como um todo, como também instruir a igreja, certo? De forma individual, ou seja, cada pessoa, certo? A gente vai entender um pouquinho mais sobre isso quando a gente entrar nas cartas às igrejas. E a terceira coisa, certo? As coisas que hão de acontecer depois das coisas que são, que vai de Apocalipse 4, no versículo 1, até Apocalipse capítulo 22, versículo 5. E entre eles, né, tudo isso aí citado, né, desde Apocalipse capítulo 4, versículo 1, até Apocalipse 22, 5, estão cenas do céu, certo? Os 7 selos e suas afirmações entre parênteses, o milênio, lá no capítulo 20, o novo céu e a nova terra, e os eventos da conclusão, que vão do Apocalipse 22, versículo 6, ao versículo 21, certo? Então, essa é a chave para se entender o livro do Apocalipse. Bom, mas aonde eu quero chegar com isso tudo? O livro de Apocalipse, a partir do versículo 4, você vai ver que as coisas ainda vão se cumprir. Correto? Até o capítulo 4, quando a gente começa com a seguinte frase: depois destas coisas, olhei e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz, que ouvi como de trombeta falar comigo, dizendo: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Ou seja, depois das igrejas. Certo? Então, todo o Apocalipse, do capítulo 2 ao capítulo 3, ele faz referência à igreja enquanto está ainda aqui na terra. Eu vou te explicar, eu vou começar explicando agora, mas lá na frente a gente vai entender melhor. A partir do capítulo 4 de Apocalipse, a igreja já não está mais da terra. Ou seja, tudo o que vai acontecer é depois das coisas que são, certo? Capítulo 4 em diante é depois das coisas que são. Nós ainda estamos nas coisas que são, ou seja, a igreja. Tá certo? Então, essa é a chave para se entender o Apocalipse de forma simples, certo? Você tem que entender que o livro ele é dividido nas coisas que João viu, nas coisas que são e nas coisas que hão de acontecer depois das que são. Por isso é que a gente precisa pregar sobre o livro de Apocalipse, certo? Para que todos saibam sobre as coisas que hão de acontecer, certo? Então, eu já vou ficando por aqui, certo? Eu espero você no próximo vídeo para a gente começar a ler o livro do Apocalipse, a gente começar a entender o livro, certo? Versículo por versículo, certo? Aguardo vocês até no próximo vídeo, certo? Então, valeu!